Agora 7h11. A nossa entrevistada de hoje do Café com a Notícia já está em linha conosco, que é a doutora Priscila Dantas. Ela é especialista em anestesiologia e também terapia intensiva cirúrgica. A gente vai falar sobre um tema muito importante aqui, uma terapia que está sendo utilizada para os pacientes com a Covid-19, dentre outros assuntos também. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Milena. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Doutora Priscila, vai acontecer um webinar gratuito, né? Um debate aí sobre a ECMO, essa terapia que está sendo levada em consideração, na verdade já está sendo executada para os pacientes com Covid-19. E eu queria que a senhora começasse falando de maneira bem conceitual. O que seria essa ECMO? O que é essa terapia? Então, Milena, ECMO, a tradução da palavra, né? Seria membrana de oxigenação extracorpórea e funciona de uma forma que ela dá um suporte pulmonar ou cardíaco, ou ponte para transplante. No caso, como a gente está falando no paciente com Covid-19, a gente usaria ECMO como suporte pulmonar. Como isso é feito? Ela é uma máquina. O que acontece com o paciente é que o sangue ele é drenado através de uma cânula. Esse sangue que é drenado vai para uma membrana. Essa membrana, ela funciona como se fossem vários pulmões. Então, é retirado o gás carbônico e esse sangue é então oxigenado. O sangue que é então oxigenado volta ao paciente através de uma outra cânula. E esse sangue oxigenado, então, seria o sangue então, que irá circular no paciente. Enquanto isso acontece, o pulmão do paciente está em repouso absoluto, em repouso máximo. Por quê? Porque aquele pulmão que sofreu as lesões causadas pelo vírus, ou que tem as complicações das repercussões causadas pela citokine storm, que seria a tempestade citocinética, ou a inflamação, ele precisa ficar descansando. É o que eu poderia dizer para as pessoas entenderem, na verdade. Então, a gente deixa o pulmão descansando em repouso máximo e toda a função que precisa ser feita, o pulmão artificial seria, no caso, a ECMO, seria como suporte pulmonar. Por isso que a gente usa essa terapêutica como, na verdade, ela não vai curar o Covid, né? Ela não vai curar o paciente que está com Covid. Ela vai dar um suporte pulmonar, enquanto aquele pulmão se recupera, para depois, então, a gente voltar com a nossa terapêutica. Doutora, a gente vai continuar falando da ECMO, mas é importante lembrar que esse assunto se difundiu ainda mais com casos emblemáticos, como o do humorista Paulo Gustavo, que está sendo tratado com essa terapia nesse exato momento. Outros pacientes também de renome nacional acabaram também trazendo essa discussão à tona, e inclusive pacientes que chamam a atenção pela idade, né? O Paulo Gustavo é um paciente considerado jovem, e eu acho importante a gente tratar também sobre essa mudança no perfil tanto da doença quanto dos próprios pacientes. Cada vez mais a gente percebe pacientes mais jovens sendo acometidos por sintomas mais graves da Covid-19. Existiu de fato, ou continua existindo uma mudança de perfil, doutora, nesse sentido? Sim, essa nova variante, na verdade, ela vem acometendo pacientes mais jovens mesmo, com uma forma mais grave da doença. Na verdade, aquelas comorbidades que a gente tinha no início, que eram fatores de risco, a gente deixou um pouco de analisar isso como um fator de risco, né? Porque pacientes jovens, eles têm entrado mesmo sem fatores de risco, têm sido acometidos, e essa nova variante tem deixado esses pacientes tão graves quanto pacientes de mais idade. Então, isso tem acontecido uma mudança nesse cenário. A gente tem visto os pacientes mais jovens com essa evolução de forma grave e com um desfecho desfavorável também. Então, não só mais aquele perfil que a gente via anteriormente, com pacientes com comorbidades e mais idade, tem um perfil desfavorável, agora mudou o perfil mesmo. Já dá para se dizer, doutora, que se chega a um consenso das motivações, das causas dessa mudança de perfil do paciente? Oi, desculpa, não entendi a pergunta. Já dá para traçar uma motivação, uma causa possível para essa mudança no perfil dos pacientes, para que a doença esteja se agravando ainda mais em pacientes mais jovens? Não, na verdade não. Na verdade é mesmo a variante, a mudança nessa variante, e que não tem uma causa definida, né? Seria mesmo essa mudança do perfil pela mudança da cepa mesmo.
Voltando a falar da ECMO, então, doutora, já que, de fato, esse tratamento tem se difundido para os pacientes com Covid-19, é um tratamento que já é utilizado no Sistema Único de Saúde ou existe uma propensão a ser agregado ao sistema de saúde pública? Então, a ECMO ela já é usada há 2 décadas, na verdade. O que acontece? Ela é usada já em cirurgias cardíacas, já em pacientes como ponte para transplante, em pacientes com insuficiência respiratória de extremos. Então, ela já tem sido usada. Agora ela está em evidência, né, nos pacientes com Covid-19, porque veio à tona o caso do ator global. Então, o que acontece? O SUS, ele não libera como no rol das doenças para tratar no SUS, a ECMO. Por quê? Porque em alguns centros de excelência, como, por exemplo, o INCOR, o Hospital das Clínicas, consegue fazer isso através do SUS. Mas nem todos os centros a gente vai conseguir fazer essa terapêutica via SUS. Além disso, é importante salientar que a ECMO, ela precisa ser feita em centros especializados, com equipes que tenham expertise para tratar, para que ela tenha um desfecho favorável. Porque é uma terapia que você vai ter muito detalhe para ser visto. Não adianta ser feita em qualquer lugar, porque ela precisa ter uma equipe de intensivista, fisioterapeuta, enfermeiro, perfusionista, técnico de enfermagem e cirurgião cardíaco disponíveis, com expertise para tratar esse paciente. Só assim a gente consegue ter um desfecho favorável nesses pacientes. Por isso que é tão difícil instalar essa terapêutica, tem esse alto custo, e é tão difícil conseguir centros que tenham expertise para isso. A gente vê que a sobrevida nos pacientes que instalam ECMO é em torno de 60%. Então, consegue salvar vidas? Consegue, mas as equipes precisam ser bem treinadas para que esse desfecho seja favorável. E os pacientes precisam ser bem selecionados, porque você não consegue colocar um paciente que não seja bem selecionado para que ele tenha um desfecho favorável. Ou não consegue colocar alguém em ECMO com uma equipe que não seja bem treinada, porque não terá um desfecho favorável. Então, a gente precisa entender que ela não vai trazer a cura da doença, ela vai dar um suporte. E isso vai trazer com que tem consequências. A gente precisa ter uma equipe com expertise, em centros especializados, por isso que a gente está trazendo esse webinar, para fomentar nas pessoas, para discutir, para informar mesmo o que é ECMO, para tentar formar equipes em centros especializados. Aqui na Paraíba, a gente consegue fazer hoje na Unimed. Na Unimed, a gente consegue uma equipe especializada para conseguir dar o segmento no paciente. Então, porque ele precisa ter um segmento diferenciado, principalmente porque ele vai ficar 1, 2 semanas em ECMO ou até mais tempo. Então, ele precisa ser acompanhado criteriosamente todos os dias para que ele consiga ter esse desfecho favorável. Então, por uma equipe bem treinada. Todos os profissionais da equipe precisam estar alinhados nessa terapêutica para que tudo seja feito de forma padronizada dentro dos protocolos. Para quem está nos acompanhando agora, né, nós estamos conversando com a doutora Priscila Dantas, ela que é especialista em anestesiologia, também em terapia intensiva cirúrgica, falando sobre a ECMO, né? Uma terapia que já existe, como ela bem tratou aqui, há décadas. No Brasil já é executada, inclusive, mas ganhou essa evidência por conta dessa discussão, a situação do humorista Paulo Gustavo, né, que está sendo tratado com a ECMO também. Doutora, falando ainda nesse tratamento, nessa opção, quais são os requisitos básicos que o paciente deve apresentar no momento aí para se tornar um candidato ideal para essa terapia, para a ECMO? Então, o que a gente tem visto hoje, basicamente, para tentar falar para os ouvintes, quando o paciente está com Covid, o que a gente falaria agora, ECMO no paciente Covid, ele está com hipoxemia refratária,
O paciente com hipoxemia refratária é aquele que a gente já tentou de tudo, já está entubado na ventilação mecânica com parâmetros altos, já fez todas as terapias possíveis e o paciente não responde, mas ainda é um paciente que tem chance de resposta, né? É um paciente jovem que a gente poderia investir nesse paciente. Então, a gente tem critérios para colocar esse paciente em ECMO. Esse paciente teria elegibilidade para colocar em ECMO. Ele tem uma hipoxemia refratária, mas é um paciente jovem, que é um paciente que tem um INC menor que 30, não tem uma obesidade considerável, não tem nenhum distúrbio de coagulação importante. Por quê? Porque na ECMO a gente vai deixar esse paciente anticoagulado. Então é importante por isso que é importante a gente obedecer esses critérios de seleção, bem como você colocou, que a gente vai deixar bem evidente no nosso webinar, para que a gente consiga selecionar esse paciente justamente pensando no desfecho. Porque como é uma terapia com alto custo e esse paciente vai ficar provavelmente mais de uma semana nessa terapia, então a gente precisa deixar esses critérios bem alinhados e pensar principalmente como que a gente vai conseguir tirar esse paciente dessa terapia. Doutora, em se tratando agora do webinar propriamente dito, né? Quando é que ele vai acontecer? Qual horário? Está aberto para todo mundo? Fala um pouquinho mais a respeito desse evento. Então, esse evento, o que nos motivou a fazer foi exatamente esse caso ter vindo à tona do ator global, o Paulo Gustavo, e várias pessoas começarem a questionar sobre a ECMO, como ela funcionava, qual o benefício que ela traria, se realmente era eficaz. A sobrevida a gente tem visto mesmo que é 60%, então salva vidas. A contribuição que o nosso webinar vai trazer, a gente vai mostrar para as pessoas como funciona, o que cada profissional de saúde pode agregar nesse sentido, porque ele está aberto para todos os profissionais de saúde. Então, a gente vai tentar passar qual o papel de cada profissional de saúde na nossa cadeia de uma equipe com expertise para tratar ECMO. Então, é importante a gente falar também que vai ser um evento online. Todo mundo pode participar, todo mundo pode compartilhar as nossas informações e vão ter são convidados de renome tanto aqui no estado, será o Dr. Maurílio Noff e o Dr. Daniel Magalhães, e também a professora Filomena, que foi a minha chefe na residência. Ela que é uma entusiasta de ECMO, ela trabalha com ECMO todos os dias, ela trabalha no INCROSS e no Hospital Sírio-Libanês. Ela já faz aí mais de 60 casos em pacientes Covid com ECMO e tem um resultado excelente. Então, ela vai estar no nosso webinar falando sobre essa experiência que ela está tendo nos pacientes Covid. E a gente vai conseguir dividir com ela algumas dessas experiências dela, que ela vai estar passando para a gente. Algumas instituições que nos apoiam são justamente a Unimed, que é onde a gente consegue tratar esses pacientes aqui na Paraíba, a equipe do Dr. Maurílio Noff. Ele instala a ECMO e a gente consegue acompanhar esses pacientes na Unimed. Também a Copanet PB, que é a Cooperativa de Anestesiologistas da Paraíba, o Hospital Universitário Nova Esperança, a Facem que vai emitir os nossos certificados. E a data vai ser no dia 6 de maio, às 20 horas. Vocês podem acompanhar através do canal do YouTube e a inscrição pode ser feita através do Instagram, do nosso Instagram, que é o Webinar ECMO. Lá vocês podem tirar todas as dúvidas, tem uma equipe disponível para tirar dúvidas sobre tanto a inscrição quanto o nosso webinar. Eu também estou disponível para tirar dúvidas, as pessoas que vão também participar do nosso webinar. E é isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade, né? A doutora Priscila, que segue na linha de frente, atendimento a pacientes com Covid-19, ela junto com outros médicos que estão também à frente desse evento, do webinar. Muito obrigada mais uma vez, doutora, pela sua participação e sucesso, muita saúde aí para todos os que estão nessa linha de frente, nessa batalha tão difícil. Imagina, eu que agradeço.
Nós conversamos, portanto, com a doutora Priscila Dantas, ela que é especialista em anestesiologia e terapia intensiva cirúrgica. Falamos sobre a ECMO, né? Um tratamento que já existe há um tempo, não é novo, mas ganhou uma certa repercussão, uma certa evidência por conta do caso do humorista Paulo Gustavo, né? Que tem sido tratado com essa terapia, pacientes que ganham, de certa forma, uma nova chance para o tratamento contra a doença, contra os sintomas mais graves da Covid-19.